Pessoal, olha só. Nós vamos agora dar início ao estudo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, famoso SNUC, uma lei importantíssima aí dentro do direito ambiental, uma lei muito cobrada no exame de ordem. A FGV adora essa lei e ela é rica, muito rica em detalhes. Então, várias regrinhas, várias exceções. Na verdade, muitos alunos têm até um pavor dessa lei porque são muitas regras, muitos detalhes. Mas eu garanto, pessoal, fica até o final da aula que vocês vão aprender essa matéria. Vocês vão aprender e vão se dar bem, vão gostar da disciplina. Depois é só estudar com calma e vai ficar tudo fácil de ser entendido, tá legal? Vejam aí na tela, vamos começar então. Vamos lá. Então tá aí a aulinha sobre unidades de conservação, nosso próximo tema. Qual norma que eu preciso estudar, professor? Estou iniciando meus estudos em ambiental. Qual é a norma? É a nossa lei 9985 de 2000, tá? Então vocês podem baixar essa lei, lei 9985 de 2000. Quais são os artigos e temas mais importantes? Bom, você pode começar o seu estudo pelo artigo 2º. Ele trata de conceitos. Por quê, professor? Eu preciso estudar esses conceitos. Porque você precisa saber o que é unidade de conservação, o que é uma zona de amortecimento, o que é um corredor ecológico, o que é um plano de manejo. E, se você não tiver esses conceitos, fica difícil de você entender a lei. Então, estude os conceitos. Ademais, você vai estudar os conceitos porque eles caem em prova, tá bom? As bancas cobram os conceitos. Artigo 6º. Também é um artigo importante, que ele trata lá da estrutura do SNUC. Dá uma olhadinha no artigo 6º. Depois, os artigos 7º, 8º e o 14. Nesses artigos, vocês vão ver quais são os dois grupos de unidades de conservação e as 12 categorias. 12 categorias. Beleza? 2 grupos e 12 categorias. Depois, dá um print nisso daí, pessoal. Artigo 22, 25, o 27 e o 36, tá? O 36, especialmente por causa da compensação ambiental. Compensação ambiental. Pronto. Então, galera, a lei é extensa, a lei é complexa, mas eu estou aqui passando os principais artigos. Professor, só com isso eu vou gabaritar? Bom, não dá para garantir que você estude meia dúzia de artigos e gabarite, tá? Mas eu posso dizer que esse aqui é o Pareto sobre unidades de conservação, tá? É os 20% que você vai estudar e que vai representar 80% do resultado. Então, se você estudar isso daqui, você vai garantir boa parte das questões sobre unidades de conservação. Eu acredito que de cada 10 questões que você resolver, 8 você acerta tranquilamente com isso que eu coloquei aqui, ó. Então, anotem aí esses artigos, são os mais importantes. Mas, lógico, é importante aí vocês estudarem toda a lei. Vamos lá. A gente parte lá da Constituição sobre as competências, tá? A gente já estudou isso, eu vou passar muito rapidamente. É competência comum, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora. Já que é uma competência comum, eu pergunto para vocês, quem é que pode criar unidades de conservação? Quem é que pode proteger essas áreas? Ou melhor, quem é que deve? Todos. É competência também concorrente legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Portanto, eu pergunto, quem é que pode legislar sobre isso? Todos os entes da federação. Todos. Ah, professor, mas aqui só fala União, Estados e DF. Mas eu já falei para você que lá no 30 você encontra as competências dos municípios. E eles podem legislar sobre assunto de interesse local. Beleza? E nós temos unidades de conservação da União, dos estados, do DF e dos municípios.
Você possivelmente já visitou um parque nacional. Lá no Rio, vou dar um exemplo. Parque Nacional de Itatiaia, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional Serra dos Órgãos e por aí vai. Você pode ter visitado um parque estadual ou um parque natural municipal. São unidades de conservação. Todos os entes da federação podem criar esses espaços. E a base constitucional, o artigo 225, né, a gente já estudou na parte de constitucional, que incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação, né, corroborando com o que a gente acabou de falar, que todos eles devem criar esses espaços territoriais protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Beleza, essa é a base, nós já estudamos isso em constitucional, nossa parte de meio ambiente na Constituição. Agora, pessoal, olha aqui para mim. Eu vou passar um esquema aqui no quadro inicial, depois a gente vai voltar nisso. Pelo amor de Deus, não é para ninguém se desesperar, que eu já conheço, já tem anos que eu ministro isso aqui. A galera fica louca, porque vou começar a jogar aqui no quadro as categorias de unidades de conservação. Relaxa. Só entenda, por enquanto, como é que é feita essa classificação. Não é, eu não quero que ninguém memorize as coisas agora, isso é impossível. Ninguém consegue memorizar assistindo uma videoaula. Na mesma hora, memorizei. Não. Eu quero que você entenda, tá bom? Veja aí na tela, vamos lá. Olha aqui. As unidades de conservação, eu vou pôr o C. Daqui para frente, o C é a unidade de conservação. Elas são divididas em unidades de uso sustentável, o S, e unidades de proteção integral. PI. Pessoal, há necessidade de eu escrever o nome por extenso aqui? Se tiver essa necessidade, eu escrevo. Eu só estou querendo ganhar tempo, tá? Mas se vocês quiserem, eu escrevo o que é o C, o que é PI, o que é o S, tá? Unidade de conservação, ela é dividida em dois grupos. Proteção integral, uso sustentável. Pronto. São esses dois grupos. Somente dois grupos. Só há dois grupos nessa lei, tá? Estamos falando da Lei 9985 de 2000. Ah, querem que eu escreva? Eu vou escrever então. Estou falando aqui de unidade de conservação. Essas unidades são divididas em dois grupos. Uso sustentável e proteção integral. E proteção integral. Beleza? Se quiserem, podem fazer esse desenho aqui. Porque lá na lei, vocês sabem muito bem, não tem desenho, né? E aí vocês vão pegar a lei e aí fica meio chatinho de entender mesmo. Então, esses dois grupos estão lá no artigo 7º. O artigo 7º da lei vai falar: as unidades de conservação são divididas em dois grupos, cada um com suas características, proteção integral e uso sustentável. O grupo de proteção integral está no artigo 8º. E o grupo de uso sustentável no artigo 14. Pronto. Vamos lá. Vamos avançar. Vou colocar aqui agora quais são os objetivos, para vocês já irem entendendo de cara. As unidades de proteção integral possuem como objetivo a proteção e o uso indireto. Já as de uso sustentável, o objetivo é a conservação mais uso sustentável. Então aqui, pessoal, o que vocês podem fazer para entender isso na prova? Porque a prova mistura isso. PR de proteção, aqui é preservação, pessoal. Desculpa, eu coloquei proteção. É preservação.
preservação, tá bom? Então, as unidades de proteção integral possuem como objetivo a preservação, vai lembrar de esse PR de proteção, PR de preservação. O IN de integral, uso indireto. Isso é muito importante, acreditem. As bancas cobram isso, a FGV adora cobrar isso aqui. Então, se a FGV colocar assim, não pode ter nenhum tipo de uso em unidade de conservação de proteção integral, vocês vão marcar o quê? Errado, porque pode uso indireto. Geralmente a FGV coloca assim, nas unidades de proteção integral, como um parque nacional, não pode haver nenhum tipo de uso, nem uso direto, nem indireto. Está errado. Pode indireto, pode. Integral, indireto. Já as de uso sustentável, o objetivo é a conservação, é um termo mais amplo, engloba inclusive a proteção, a preservação, e o uso sustentável, como o próprio nome diz, uso sustentável. Vocês podem utilizar de maneira sustentável. Ok. Vocês já sabem que nós temos dois grupos. Nós temos também cinco categorias no grupo de proteção integral e 7 categorias no grupo de uso sustentável. Ok? Antes de avançar, olha aqui para mim, pessoal. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, vamos por partes. As unidades de conservação são divididas em 2 grupos. Por enquanto tá fácil, né? Só tem 2 grupos. Ou vai ser proteção integral, ou vai ser uso sustentável. O grupo de proteção integral tem como objetivo a preservação, mais uso indireto. Integral, indireto. Beleza. O outro grupo, uso sustentável, tem como objetivo a conservação, mais o uso sustentável. Ok. Cada um desses grupos é dividido em categorias. O grupo de proteção integral tem 5 categorias. O grupo de uso sustentável tem 7. Isso totaliza 12. Então nós temos na lei 12 categorias. Vocês não podem confundir categoria com grupo. Grupo são 2, categoria são 12. 12 categorias no total. 5 categorias no grupo de proteção integral, 7 categorias no grupo de uso sustentável. Esse é o primeiro passo. Volta para a tela. Beleza, vamos lá. Quais são essas categorias, professor? Então aqui, ó, vamos aumentar esse espaço. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos lá. Primeira categoria do grupo de proteção integral. Estação ecológica. Depois, reserva biológica. Depois, Parque Nacional. Monumento natural. E, por fim, refúgio da vida silvestre. Beleza? Nós temos, então, essas 5 categorias no grupo de proteção integral. Não estou pedindo para ninguém decorar nada, beleza? É só para entender que nós temos 5 categorias neste grupo. No outro, nós temos 7. Vamos lá para o outro grupo? Vamos juntos. Nós temos a APA, eu vou deixar a APA mesmo, porque ela é muito conhecida assim mesmo, Área de Proteção Ambiental. Nós temos a área de relevante
Desculpa, pessoal, mas a nossa mesa aqui está alterando sem querer, tá? Relevante interesse ecológico. Inclusive, a minha caneta está um pouco atrasada. Vamos lá. Floresta Nacional. Vou abreviar aqui, ó, FLONA. Floresta Nacional. Melhor, vou escrever para garantir, né? Floresta Nacional. Reserva extrativista. Eu vou explicar depois cada uma, galera. Pode ficar tranquilo aí. Pode ficar de boa. Relaxa aí. Que nós vamos ver o que precisa ser visto aqui para o exame. Extrativista. Podem ficar tranquilos. Reserva de fauna. Reserva de desenvolvimento sustentável. Vou pôr só DS, pessoal, senão a gente não termina de anotar isso nunca. E a minha tela está andando sozinha. E RPPN, vou deixar assim porque ela é conhecida assim mesmo. RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Pessoal, são todas essas aqui, as unidades estão aqui. 5 categorias no grupo de proteção integral, 7 categorias no grupo de uso sustentável. Olha aqui para mim. Galera, como é que vocês vão memorizar isso? Agora a gente vai para a parte de memorização. Vocês ou vão memorizar as de proteção integral e vão responder por eliminação. Só são 2 grupos. Então, se você memoriza quais são os de proteção integral, você responde por eliminação. Tá legal? Porque a banca faz o quê? Ela pega uma unidade e fala que é de determinado grupo. Se você sabe quais são as de proteção integral, você consegue responder por eliminação. Tá entendido? Mas tem um bizu para você responder também de uma outra forma, sabendo quais são as de uso sustentável. E eu vou passar aí no quadro para vocês. Vejam aí na tela. Vou anotar aqui para vocês, ó. Todas as áreas, todas as reservas exceto reserva biológica, todas as reservas, exceto reserva biológica. Eu vou colocar até em vermelho. Exceto rebio, que é a reserva biológica. E mais a floresta. Pronto, é só isso. E mais a floresta, que é a Floresta Nacional. Tá aí. Vocês podem memorizar assim. Todas as áreas que estão dentro da lei do SNUC, todas as reservas, exceto o rebio, que é a reserva biológica, porque ela está aqui, ó. Ela é de proteção integral, e a floresta. Ou seja, vocês só precisam memorizar 3 palavrinhas: áreas, reservas e floresta. Então, todas as áreas. Área de proteção ambiental, que está aqui, ó, é a APA. Área de relevante interesse ecológico. Todas as reservas, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a RPPN, reserva particular do patrimônio natural, exceto o rebio, porque a rebio está aqui. E a rebio é de proteção integral. Mais a floresta, que está aqui, ó, Floresta Nacional. Qual que é o bizu que vocês podem utilizar? As flores. O que é isso, professor? As flores. As são as áreas. APA, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico. Flores, flor, floresta. E res, reserva, reserva, reserva. E essa última também é reserva. Tá bom? Ok. É isso aí. Então aqui... volta que eu falo aqui pra galera aqui sem ser na tela. Pessoal, unidades de uso sustentável.
As flores, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, APA e ARIE, as. Flores, floresta, é a floresta nacional. E o RES são as reservas, todas as reservas, exceto reserva biológica. Por quê? Porque reserva biológica é proteção integral, acabou, fica fácil de resolver. Volta para a tela. Beleza? Ficou fácil, pessoal, fala sério. É porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Vocês vão memorizar isso, eu tenho certeza. Tá bom? Então é só lembrar disso, eu coloquei lá no PDF para vocês bonitinho. As flores. As são as áreas. São duas áreas. Todas as reservas, exceto a rebio, reserva biológica. E floresta, né? Olha lá, faltou até um S aqui, eu não estou falando que está comendo até as letras, que eu não consigo ver, ó. Floresta. Pronto. Floresta. Olha aí. Rapaz, deve ser algum fantasma, algum trabalho de um examinador da FGV, viu? Os caras fizeram um trabalho. Tá, beleza, vamos lá. Ok, pessoal, vamos avançar um pouquinho. Dá um print nisso daqui. Depois eu volto para poder explicar mais algumas coisas, tá? Eu vou ver se eu passar o slide, a tela fica de boa aqui comigo. Olha aqui, vamos falar sobre o que é unidade de conservação. Eu vou voltar naquela classificação, pessoal. Fiquem tranquilos, eu vou voltar naquela classificação ainda. Vamos avançar um pouquinho aqui. A unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, instituído pelo poder público, com objetivos de conservação, limites definidos, sob um regime especial de administração e com garantias adequadas de proteção. Olha aqui para mim. Pessoal, o que é uma unidade de conservação? Vamos entender isso. A unidade de conservação é um espaço com os recursos ambientais. Esse espaço não pode ser um espaço sem delimitação, ele tem que ser delimitado. Quem é que delimita isso? O poder público. Qual é o objetivo? A conservação. Existem recursos ambientais ali de interesse para a preservação. Então a gente preserva aquela área. Tudo bem? Então é um espaço delimitado pelo poder público, é criado por um ato do poder público, é delimitado e tem um regime especial de administração, com garantias de proteção. Há várias coisas que a gente não pode fazer dentro de uma unidade de conservação. Várias coisas são restringidas. Não é qualquer coisa que você pode fazer. Às vezes, em muitos casos, não pode nem haver propriedade privada. E aí nós teremos o quê? A desapropriação. Tudo bem? Então, algumas unidades são de posse e domínio públicos. E aí nós teremos a desapropriação. A FGV já cobrou isso várias vezes, tá? Já cobrou falando de parque nacional, de estação ecológica. Bastaria ter esse conhecimento, entender que uma unidade de conservação que é de posse e domínio públicos, as áreas privadas serão desapropriadas. Eu vou falar para vocês quais são essas áreas que são de posse e domínio público, o que é só privado, o que pode ser público ou privado, ok? Vejam na tela, volta aí. Ok. Agora, vamos voltar aqui para eu colocar para vocês o que pode ser público ou privado e o que é privado. A RPPN, ela é privada. Privado, tá bom? Posse e domínio. É a única unidade que sempre vai ser privada. O próprio nome está dizendo, reserva particular do patrimônio. Reserva particular do patrimônio natural. Então, ela é privada. Beleza. Agora, eu vou colocar aqui para vocês quais podem ser de domínio público, quais são aquelas de domínio privado. Olha aqui. Público ou privado. E aqui em cima, público ou privado. Ok. Podem dar o print se quiserem. Só dá o print aí quem quiser, tá? Olha aqui, pessoal. A RPPN é só privada. A RPPN é só privada. E
o monumento natural e o refúgio da vida silvestre e a APA e a área de relevante interesse ecológico podem ser áreas públicas ou privadas. Os dois. Beleza? Tá entendido isso? Todas as demais áreas são de posse e domínios públicos. Então você vai por exceção. Monumento natural, refúgio da vida silvestre, domínio público ou privado. APA e área de relevante interesse ecológico, público ou privado. RPPN sempre privado. Todas as demais é de posse e domínio públicos. Tá? Pode dar o print aí que é isso daí, a informação. Ok, pessoal? Tá entendido isso? Vamos lá, vamos avançar. Vai ter uma tabela explicando isso. Olha aqui, o que é zona de amortecimento e o que é corredores ecológicos. Olha para mim que eu vou explicar aqui que vai ser melhor, porque essa tela está muito louca. Pessoal, zona de amortecimento é uma área no entorno da unidade de conservação. Então eu já expliquei que a unidade de conservação é um espaço territorial protegido. No entorno dessa unidade, nós temos uma zona de amortecimento, uma zona tampão. Essa zona de amortecimento tem o objetivo de minimizar os impactos sobre a unidade. Esse é o conceito, simples. Você tem a unidade de conservação, no entorno da unidade tem uma zona de amortecimento. E o que é corredores ecológicos? Corredores ecológicos são corredores que ligam essas unidades para ampliar o tamanho delas. Então você pode ligar uma unidade de conservação a uma outra unidade, por isso chama corredor. E os animais podem se locomover por intermédio desse corredor, tá? Então há um fluxo de fauna e de flora, tá ok? Porque pode ser dispersar sementes, pólen, e os próprios animais podem circular nessas áreas. Então, repito, zona de amortecimento amortece os impactos negativos sobre a unidade. É o entorno da unidade. Corredor ecológico liga as unidades. Beleza? Vejam na tela. Então, olha aqui. Nós temos uma unidade de conservação aqui. Nós temos outra unidade de conservação aqui. No entorno da unidade, nós temos a zona de amortecimento. Para que serve a zona de amortecimento? Para minimizar esses impactos sobre a unidade. Então, a zona de amortecimento é o entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Ligando essas unidades, nós poderemos ter corredores ecológicos. Então tá aqui, ó, corredor ecológico. O corredor ecológico é uma porção de um ecossistema, pode ser natural ou seminatural, ligando unidades de conservação. Agora vem o pulo do gato. Vocês já entenderam o que é unidade de conservação? É um espaço territorial especialmente protegido. Vocês já entenderam o que é zona de amortecimento? É o entorno da unidade e serve para minimizar os impactos sobre essa unidade. E vocês já entenderam o que é um corredor ecológico? É uma porção de ecossistema natural ou seminatural que liga as unidades de conservação. Ok. Todas as unidades de conservação devem ter zona de amortecimento, exceto APA e RPPN. Se tem uma coisa que eu quero que você memorize, é isso. Isso eu quero que você memorize agora, neste momento, e você vai conseguir memorizar. Você vai ficar repetindo isso na tua cabeça. Zona de amortecimento, exceto APA e RPPN. Por quê? Porque a FGV já cobrou, e ela vai cobrar de novo, e sempre cai isso. E os corredores ecológicos, professor? Sempre que for conveniente. Sempre que for conveniente.
conveniente. Beleza? Então olha aqui para mim, corta para mim, por gentileza. Pessoal, eu estou com muita calma nisso aqui, porque eu quero que todo mundo entenda isso, que é muito importante. A FGV é quase que um exame sim, um exame não, ela cobra unidade de conservação. Unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido, ele é delimitado, ele é criado por ato do poder público, ok? No entorno da unidade nós temos a zona de amortecimento, ela é para minimizar os impactos. Todas as unidades devem ter a zona de amortecimento, exceto APA e RPPN. Então a APA, Área de Proteção Ambiental, e a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, não precisam ter zona de amortecimento. Anota isso daí no teu caderno. Anota aí no post-it. Anota aí no teu resumo. Coloca aí, exceto APA e RPPN, aquela primeira e a última que eu coloquei no quadro. E corredores ecológicos, sempre que for conveniente. Se houver necessidade, se tiver uma unidade e tiver outra e você quiser interligá-las, você pode fazer um corredor ecológico. Se não precisar, não vai ter. Beleza? Volta para a tela. Então aqui está o bizu, ó. As unidades de conservação, exceto o APA e RPPN, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. É o que eu falei no slide anterior. Zona de amortecimento, todas as unidades, exceto o APA e RPPN. Corredores ecológicos, quando for conveniente. Se quiser, pode dar um print. Tá legal? Tá aqui, ó. Voltei a telinha. Para quem quiser o desenho aqui da unidade de conservação, da sua zona de amortecimento e do corredor ecológico. E depois, aqui, o resuminho. Vamos lá. O órgão, pessoal, responsável pela administração da UC, da Unidade de Conservação, estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos. Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas que regulam a ocupação e uso dessas áreas poderão ser definidas no ato da criação da unidade ou posteriormente.